A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, a você que abriu agora esse vídeo, peço um minutinho da sua atenção para, junto comigo, meditar numa palavra aqui. E daí eu estarei entrando em oração. Nesse término da campanha, estarei intercedendo em favor de todas as almas, dos ímpios, dos servos de Deus, da família, apresentando diante do Senhor para que Deus possa fazer uma grande obra de libertação e de salvação. E entrando na batalha, na guerra espiritual e buscando um nível maior de santificação, de consagração, de revestimento e de graça de Deus e da plenitude do Santo Espírito de Deus. E a ordem nesse tempo que nós estamos vivendo é: enchei-vos do Espírito Santo. Porque só assim o cristão vive uma vida santa. Agora é preciso ter compromisso com Deus, compromisso com a palavra de Deus. É impossível de Deus encher a pessoa do Espírito Santo. É impossível do Espírito Santo governar a pessoa se a pessoa levar uma vida relaxada. Uma vida sem compromisso com Deus, uma vida sem compromisso com a palavra de Deus, uma vida sem compromisso com a oração, com o jejum, com a consagração, uma vida sem vigilância. Precisa ter compromisso. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com a palavra dEle. Aquele que teme e treme diante da palavra de Deus. Aquele que é pobre de espírito. Aquele que se humilha na presença dEle. Deus dá graça, Deus restaura, renova, reveste e enche através do Espírito Santo. Por isso que a pessoa tem que pegar e ter um compromisso com Deus e com a palavra de Deus. Vamos meditar numa palavra rápida aqui, que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Vamos ler aqui o que o apóstolo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Diz assim, aqui ó: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos, ou em outras traduções, doutrinas de demônio, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Só uma palavrinha rápida aqui, e daí eu já estarei entrando em oração. Na verdade eu já ia entrar em oração, mas como eu já estava aqui lendo essa palavra aqui, vou gravar uma meditação rápida aqui. Por quê? Porque, como vocês sabem, aqui é uma rede social, digital, que todos têm acesso. Hoje até criança tem celular, mexe no celular. Todos. E o que acontece? Às vezes uma pessoa quer algo espiritual, verdadeiro,
da parte de Deus, uma palavra que tenha de fato a clareza e o compromisso com Deus, com Jesus, com o céu. E pode um vídeo, uma meditação dessa chegar até essa pessoa e o Espírito Santo de Deus fazer uma obra tremenda. Por exemplo, pessoas que estão em seitas podem ser libertas através desta palavra. Pessoas que estão em igrejas mundanas, o Espírito Santo pode trabalhar no coração, na mente deles e libertar da convicção que a vida mundana que estão levando é uma vida contrária à vontade de Deus. Porque a palavra que está sendo meditada aqui não é a palavra do homem, é a palavra de Deus que é viva e eficaz. Ela penetra na mente, no coração do ser humano. E esta palavra, ela tem poder. Ela é poderosa, a palavra de Deus. E uma meditação dessa pode despertar a pessoa para se santificar. Pode despertar a pessoa para buscar o conhecimento da palavra de Deus, da santificação de vida para servir a Deus com uma vida santa. Uma meditação dessa aqui pode levantar o caído, fortalecer o fraco, dar vida ao morto, pode dar discernimento e sabedoria ao simples, através do Espírito Santo de Deus. E esta palavra também, para aqueles que ouvir e rejeitar, também tem um peso eterno. Que peso eterno? Serve de testemunho de que a pessoa verdadeiramente ouviu a verdade, mas não deu crédito. Ignorou, porque ficou no seu orgulho, procurando ensinos, pregações, pregadores que trouxesse palavras que alimentasse ele ou ela de uma forma a não tocar no pecado, no mundanismo e na vaidade deles. Então, de alguma maneira, esta palavra vai agir na vida da pessoa, tanto para salvação quanto para condenação. E quando nós meditamos na palavra, quando eu trago uma palavra, eu sou o primeiro beneficiado pelo poder do Espírito Santo, pela graça e pela fé na palavra que estou trazendo. Quando eu trago esta palavra, eu não trago esta palavra de um, vamos dizer assim, de um raciocínio humano, mas sim na dependência do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. Se fosse pelo meu entendimento e por mim mesmo, humanamente falando, na carne, sem compromisso com Deus, mesmo numa palavra forte de exortação, eu distorceria ela e deixava trazer a mais suave, sem tocar em pecado, sem tocar em ninguém. Só que a palavra de Deus, ela não é neutra. A palavra de Deus, ela veio para santificar, para libertar e também para julgar. Quem julga é a palavra. E agora aqui nós lemos esta palavra tremenda e poderosa, onde o apóstolo escreveu aqui: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos. Agora você imagina aqui, nós falamos aqui, ele fala nos últimos tempos, só que esses últimos tempos não era necessariamente falando o tempo que nós estamos aqui, era o tempo que ele estava vivendo. Porque o tempo do fim que ele se refere era o tempo que ele estava vivendo. Ele pensava e tinha no seu pensamento que Jesus voltaria àquela época para eles. E como que você pode dizer que é esse entendimento? Que o tempo do fim que ele se referia já era o tempo dele. Porque ele cita o que estava acontecendo. Ele não cita
que ia acontecer lá nos últimos tempos, mas ele já cita acontecimentos do tempo dele, apostasia do tempo dele que já estava acontecendo. Qual que é a apostasia que estava acontecendo lá? Diz aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Diz aqui, ó. Proibindo o casamento e exigindo abstinência de alimentos. Então, naquela época, tinha líderes religiosos que estavam pregando supostamente o evangelho, porque ele está falando da apostasia. Apostasia de quem estava na verdade, estava na fé. Então, o que acontece? Estava falando de pastores daquela época que estavam proibindo o casamento. Isso aqui não é num sentido figurado, é no literal. E o que acontece? Proibindo até uns alimentos. Aonde, aqui mais para baixo, o apóstolo Paulo fala, aquele que tem o conhecimento de Deus sabe que tudo que Deus criou do alimento é proveitoso, recebido com ação de graça, apresentado a Deus para o bem. Por exemplo, aqui, ó, tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Então a apostasia já estava naquele tempo, ó, pela proibição do casamento, que alguns líderes estavam proibindo casar porque era uma heresia para se santificar, se consagrar para Deus, mas não existe na palavra de Deus de forma alguma o ensinamento de proibição do que Deus deixou, que é a instituição da família, que vem pela base do casamento. E ali estava essa heresia que era a característica de uma apostasia, que eles abandonaram a verdade e estavam aceitando essa doutrina de demônio, essa doutrina maligna, contrariando o que Deus estabeleceu, que foi o casamento para a criação da família. Um ponto da apostasia aqui, do ensino dos demônios, que aqueles homens hipócritas que cauterizaram a sua mente pela hipocrisia, estavam trazendo essa heresia, essa aberração, porque apostataram da fé, trazendo esse ensino diabólico. E também do alimento, mas do alimento é mais razoável. Por quê? Porque o tempo da lei, Deus estabeleceu alguns padrões de alimentação, que alguns era considerado imundo o tempo da lei. Mas o tempo da nova aliança, da lei do Espírito em Cristo, foi purificado. Foi purificado. Não existia mais aquela exigência de pode comer isso não pode, aquilo não pode, isso é imundo, isso não é. Não! Liberou até o próprio Cristo, quando ele dá um ensinamento para os fariseus ali, que questionam que os discípulos não lavam as mãos para se alimentar. E daí Jesus, depois que desmascarou eles, que eles eram aparência de santo, mas por dentro eles eram tudo sujo. Vós limpa pro lado de fora do prato, mas o interior de vocês está todo sujo. Daí ele fala, ó, o que contamina não é o alimento, mas é o coração pecaminoso de vocês, porque do coração pecaminoso de vocês vem os maus pensamentos, o adultério, vem a mentira, vem todo tipo de pecado. Então, primeiro ponto que nós analisamos aqui, da apostasia ali, proibição do casamento. Como? Porque tem coisas que algumas seitas fazem que dá um ar de espiritualidade. Dá um ar que a pessoa está... Eles querem algo para se santificar, se consagrar para Deus. Mas quando fere algo que Deus já estabeleceu, não é para consagrar. Está passando por cima daquilo que foi estabelecido por Deus. Por exemplo, a proibição do casamento não existe, é uma aberração, uma doutrina de demônio, porque Deus estabeleceu o casamento para a formação da família. Segundo dos alimentos, que foi mais leve, mas foi a característica que nós podemos analisar esses dois pontos da apostasia daquele tempo,
De quem? Que eles apostataram da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônio, doutrinas de demônio. Essa doutrina quem trouxe, esse ensinamento quem trouxe foi o demônio. E o que acontece? Cauterizou a mente, por causa do que? A hipocrisia. Ó, vamos lá aqui. A hipocrisia dos que falam mentiras cauterizou a própria consciência. Você imagine, a hipocrisia, o engano cauteriza a mente da pessoa. O que é cauterizar a mente? Cauterizar a mente é corromper a... O que é cauterizar a consciência? Corromper a consciência. Em outras palavras, você pegar e neutralizar a consciência com relação ao discernir a verdade. Ao discernir o que é verdadeiro, o que é puro, o que é de Deus. Então a hipocrisia gera na consciência a cauterização, o endurecimento contra a verdade, cega a consciência para não enxergar a verdade. E pior ainda, pela ação demoníaca, transforma a verdade em mentira e traz a mentira como verdade. E ali fala, apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, ensinos de demônios. Agora, quando nós falamos com relação ao mundanismo e à vaidade, as pessoas, o que tem a ver a roupa? O que tem a ver isso, aquilo outro no corpo? A salvação é interna, é no interior, é no coração, não sei o quê. Estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, e todos aqueles que não aceitam essa doutrina da santificação do corpo, que combate o mundanismo e a vaidade, estão apostatando da fé. E alguns já apostataram da fé porque abandonaram essa santidade que Deus requer. E como eles traziam aquilo de você não pode casar porque você vai se consagrar, vai santificar, vai se voltar somente para Deus. Assim eles trazem esse falso ensino também de que não tem nada a ver o interior, a roupa, a maneira que a pessoa se arruma, porque a salvação é interior, como se o mérito fosse só interior, pela graça. É até um ensino bonito. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela morte de Jesus. A salvação é interna, é no coração, não tem nada a ver o externo. É até bonito. Se você for analisar, sem o discernimento do Espírito Santo, se o apóstolo não tivesse o discernimento do Espírito Santo, ele poderia até aceitar essa doutrina na igreja e dizer é verdade. Porque o apóstolo, ele até aconselhou alguns dizendo, olha, eu aconselho que vocês fiquem igual a mim, por causa do tempo que nós estamos vivendo. Como se Jesus já viesse naquela época e disse, quero livrar vocês de algumas tribulações, para vocês só se consagrar para Deus. Mas era um conselho, daí ele disse, vocês não conseguem, não têm essa vocação, daí vocês casem. Mas seria bom, mas ele não trouxe como doutrina. E esse daqui estava trazendo como doutrina, porque estavam proibindo. E na visão, sem discernimento, se o apóstolo não tivesse discernimento, ele ia dizer, eu aconselho a todos os jovens para não casar e se consagrar a Deus. Essa doutrina é de Deus que esses pastores estão trazendo. É Deus que está falando com eles. Só que como ele tinha discernimento do Espírito, ele disse, não, isso daí é do demônio, é do diabo, é espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Por quê? Porque Deus estabeleceu o casamento para a formação da família. E agora esses que não têm discernimento espiritual, eles estão aceitando essa doutrina de demônio dentro da igreja. Esses ensinos de demônio dentro da igreja. Qual que é? Que só prega aquela santidade interna, mas não prega a santidade
externa em toda a maneira de viver, assim como é uma doutrina dos fariseus, só o externo, só você está livre da vaidade, do mundanismo externamente, mas não prega a regeneração do coração, a transformação da mente, não prega a crucificação da velha natureza e a habitação do Espírito Santo para ser espiritual em toda os seus sentimentos, desejos, vontades, intenções, convicções. Assim também, essa doutrina dos fariseus torna-se uma doutrina de demônio, porque não traz a eficácia da morte de Jesus, que simboliza a crucificação do velho homem, para o novo nascimento em Cristo. Então essa doutrina dos fariseus só da aparência é uma doutrina de demônio também. Eles estão na religiosidade, mas estão apostatados da fé verdadeira e genuína, que traz um completo plano, tanto interno, espírito, alma, como corpo e toda a maneira de viver. Como o apóstolo Pedro falou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque Deus é santo, Deus é santo. O apóstolo Paulo também ali em Tessalonicenses 5:23, toda a maneira de viver. Ali em Hebreus também 12:14, seguir em paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade em tudo, toda maneira. Então, o que eu quero dizer? 2 pontos aqui, ó, da apostasia, que ele teve discernimento. Ele teve discernimento, disse, não, isso é do diabo, isso é do demônio. E daí quando nós venhamos e começamos a analisar esses ensinos aí que só prega o interno, mas externo e toda maneira de viver não precisa, não necessita. Doutrina de demônio, porque estão aceitando a vaidade e o mundanismo. Jezabel e as mundanas aí, ó, tudo entregue à vaidade e ao mundanismo, andando igual as do mundo, tudo pintada, igual prostituta, igual que ali eu vejo demônio. A vaidade é coisa do diabo. A vaidade que traz essa falsa beleza é a podridão do inferno que o diabo trouxe para levar milhões para o inferno dentro da própria igreja. E a igreja antiga que tinha a prática da oração na madrugada e constantemente. A igreja antiga que tinha a prática do jejum e da consagração diariamente. A igreja antiga que tinha a prática da busca da revelação, do entendimento da palavra pelo Espírito Santo. A igreja antiga abominava a vaidade. E essa igreja moderna aceitou a vaidade. A apostasia entrou, estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. E daí você vem e diz, mas de novo você está falando isso? É a palavra de Deus que se renova de dia em dia. De dia em dia a palavra de Deus se renova. Se nós ficar todos os dias meditando nesta palavra, todo dia nós estamos recebendo o poder, unção, graça, revestimento, discernimento, visão espiritual. Todo dia nós estamos crescendo num nível maior espiritual. Só que você que não tem a visão espiritual, não entende das coisas do Espírito, acha que é mesmice. Acha que eu quero algo novo, eu quero algo diferente. Mas quando o apóstolo diz, eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E daí ele fala para o Timóteo, prega em tempo e fora de tempo, porque muitos estão com comichões nos ouvidos e não estão conseguindo aceitar a verdade. Estão procurando ensinadores, mestres que trazem mensagem
conforme as concupiscências do seu coração. E nós estamos na mesma visão. Eu estou na mesma visão, é só santidade, é só doutrina. É santificação, é santidade. E aqui o que acontece, como eu falei, apostasia é você abandonar a verdade. Olha que interessante. O interessante da apostasia, para você analisar, tem muitos que enxergam a apostasia como abandono da fé, abandono da verdade. Que eles abandonam e vão completamente para o mundo. Abandono consciente da verdade, vão para o mundo, desviam. Mas a visão aqui não é de desviado, que foi para o mundo, porque ele diz aqui, ó. Ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio pela hipocrisia dos homens que falam mentira, que têm cauterizado a sua própria consciência. Então esses que cauterizaram a sua própria consciência por causa do engano e da hipocrisia, que deram ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, eles estão pregando aonde essas doutrinas de demônio? Lá no mundo para os desviados? Não! Estão pregando dentro da igreja. Para perverter o caminho dos simples e também arrastar eles no engano de Satanás. Isso está acontecendo, acontece constantemente. A igreja corrompida, a igreja prostituta, que aceitou a vaidade e o mundanismo. Antigamente, se alguém jogava alguma coisa e vinha, aceitava Jesus, se convertia, era ensinado a abandonar os jogos. Abandonar os jogos, tal, porque era pecado. É pecado diante de Deus, tal, e tem que se consagrar para Deus, santificar para Deus. E abandonava. A igreja santa era assim. A igreja espiritual era assim. Hoje a igreja, o jogador de futebol lá aceita Jesus, continua jogando no time de futebol lá. Quantos jogadores famosos que aceitaram Jesus nessas igrejas aí e continuam jogando nos times? Quantas atrizes, quantas que aceitaram Jesus e atletas também que aceitam Jesus e continuam jogando. É só trabalho, é só esporte. Esporte não é pecado, é jogo também. Porfia, peleja, disputa, coisa que Deus abomina. Isso é o que é apostasia dentro da igreja. Porque a apostasia aqui não é apostasia de desviar, de abandonar a verdade conscientemente e ir para o mundo e se entregar, comer bolotas de porco lá com os ímpios lá, o filho pródigo. Não! Aqui a apostasia da igreja é dos líderes, apostasia dos líderes que estão trazendo ensinos de demônio. O ensino de demônio é quando você deixa a doutrina e começa a trazer um ensinamento que aquilo que era doutrina, aquilo que era santidade não é mais, é apenas usos e costume. Isso é apostasia. Está pervertendo a verdade de Deus, trazendo a santidade corporal externa, que é em toda maneira de viver, como se fosse algo que está fora da santidade de Deus. Se nós temos que se entregar de espírito, alma e corpo, completamente para Deus, morrer completamente, tem que morrer também a vaidade e o mundanismo. Tem que morrer a aparência do mundo também. E por que hoje em dia liberar, os costumes não tem nada a ver, porque estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, homens carnais, hipócritas, que estão com a mente cauterizada por causa da hipocrisia e não conseguem discernir mais a santidade de Deus e estão aceitando essas doutrinas de demônio. Essa que é a verdade.
espíritos enganadores, doutrinas de demônio, pela mente do pastor, do pregador carnal, hipócrita, que tem a mente cauterizada, a mente endurecida, onde não tem sensibilidade ao discernir a verdade de Deus, porque se corrompeu e o diabo trouxe, estabeleceu o espírito enganador na consciência dele, essa falsa visão, onde rejeita a verdade da palavra e distorce ela como Satanás distorceu aquele lá no deserto quando foi tentar Jesus. Usos e costumes não tem nada a ver, é uma das peças. Se aqui ó, sobre alimento, o apóstolo considerou a apostasia, mente cauterizada, simplesmente deles proibiam o alimento que Deus tinha purificado. Agora se imagine liberar, se fosse do tempo o apóstolo Paulo agora imagine liberar essa vaidade da pombagira, da Jezabel, da prostituta, essa vaidade. Quer que eu cite algumas peças, alguns objetos da vaidade? A moda mundana em toda a forma. E os objetos da pombagira, do demônio. Que até foi postada aí uma libertação aí que o próprio Satanás, o próprio demônio, veja aí o short aí, onde ele fala aí. O crente mundano, o crente vaidoso é deles, Por isso que Deus usou o apóstolo São João, apóstolo João, em 1 João capítulo 2, versículo 15, 6, 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E isso procede do mundo, não procede do Pai. O mundo e suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que se santifica em toda maneira de viver, permanecerá para sempre. Quando eu disse passa, é a segunda morte, é onde vai para o inferno, condenado junto com os ímpios. Os crentes que amam o mundanismo, a vaidade, são carnais ainda. E agora permanece para sempre, é porque tem a vida eterna, habitará, reinará para toda a eternidade na glória do céu com o Senhor Jesus. Então a santificação no espírito, na alma e no corpo. Essas igrejas mundanas apostataram da fé. Igreja que aceita jogo, aceita essa vaidade, esse mundanismo. Apostataram da fé. Pregam até uma teologia bonita, o importante é o coração, mas se aceita a vaidade e o mundanismo, o coração ainda é carnal. Se o importante é o coração, então por que não são santos em toda maneira de viver? Porque é do coração que procede as saídas da vida. Como que tem um coração santo ainda apegado ao mundanismo e à vaidade, à aparência desse mundo? Eu me pergunto que santidade é essa? São carnais. Estão enganados por espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que têm a mente cauterizada, já perderam o discernimento do Espírito Santo e da verdade. Estão vivendo ali na influência diabólica de espíritos enganadores. Reflita nessa palavra. Acabando o tempo aqui. Reflita essa palavra para edificação da nossa fé, para nós estar sempre firme, porque o Senhor trouxe essa palavra para nós se alimentar, fortalecer na fé, e a santidade é em toda maneira de viver. Não adianta eu querer viver igual ímpio, querer me vestir, fazer as mesmas coisas que o ímpio lá fora, dizer eu tenho um coração puro. Eu fui salvo pela graça, tudo que eu fizer não adianta nada, trapo de imundícia. Isso daí é distorção maligna, tá entendendo? Para a pessoa ficar na prática do pecado e na carne. Que Deus abençoe a vida de cada um que ouviu, que viu essa palavra aqui.
E eu vou entregar essa campanha hoje, estarei orando em favor de todos que viram esse vídeo e que vão ver. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Ore, jejue, busque, consagre, santifique, Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.